Olá, ouvintes do Contabilidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde a gente conecta a estratégia, negócios e pessoas. Hoje vamos falar de um tema que influencia diretamente na nossa qualidade de vida, que é a arquitetura. E para isso, trouxemos uma convidada que une técnica, sensibilidade e criatividade em cada projeto. A arquiteta Nájila Cavalcante. Seja muito bem-vinda ao Contabilidade. Oi, Suelen. Estou muito feliz com o convite, muito honrada em fazer parte do teu podcast. Eu sei o quanto você lutou por isso e eu estou muito honrada de ser uma das convidadas. Obrigada. E eu também quero te agradecer, porque se não fosse, a sua ajuda, a sua técnica, a sua criatividade, esse espaço lindíssimo aqui não teria acontecido, não teria sido realizado esse nosso sonho aqui. Muito obrigada. Que bom, mais uma vez me sinto honrada de ter sido escolhida por vocês para criar esse ambiente. Foi um desafio grande, mas eu amei participar, amei projetar e assinar esse espaço para vocês. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho da sua paixão pela arquitetura. Como foi algo assim que sempre você quis ou aconteceu no meio do caminho? Como que foi? Então, eu sempre falo que a gente é muito novo quando tem que decidir, qual profissão seguir na hora que chega o vestibular. E comigo não foi diferente. Na época, eu fazia hipismo, eu sempre gostei de esportes. E eu sempre fui muito comunicativa. Também gosto muito de vários esportes, gosto de assistir. E sempre gostei de artes. E aí, meu pai um dia me fez uma pergunta e eu não sabia se eu queria fazer veterinária por conta do hipismo, se era o jornalismo, porque eu tinha vontade também de fazer um jornalismo esportivo. E as artes que sempre esteve, acho que, correndo nas veias. E aí, fiz um teste vocacional e deu para artes. E eu fico muito feliz de ter escolhido isso aí, porque eu lembro algumas histórias assim que minha mãe conta, que eu, quando era criança, qualquer lugar que eu ia, eu gostava de observar tudo. Se eu ia na casa de alguém, eu pedia para ir ao banheiro, porque, na verdade, eu queria entrar para olhar, eu queria analisar tudo. E eu lembro que isso me causava sensações diferentes em ambientes diferentes. Então, tinha ambientes mais escuros, mais claros, algum que me dava mais tranquilidade. Então, isso somou a minha vontade de fazer arquitetura. Então, foi dessa forma que eu acabei escolhendo essa profissão. Assim, qual que é o foco, qual que é a especialidade que você atua dentro da arquitetura? Tem algum ou é geral? Como que funciona essa parte? Então, quando a gente começa, a gente vem meio que um geral, Então, já participei de obras, parte de interiores, arquitetônico. Hoje, eu estou focando mais em arquitetônico e interiores, mas não nego que também tenho uma paixão por obras, mas é que em algum momento a gente precisa focar, e se especializar naquilo. Então, hoje a parte arquitetônica, que é projeto, em si, e interiores, que é toda a parte de decoração, escolhas de cores, de revestimentos no ambiente. Então, eu estou focando hoje mais em arquitetônico e interiores. Ai, que legal, então. E em relação à vida pessoal, fala um pouquinho para nós. Vamos lá, eu tenho 38 anos, eu sou formada em arquitetura e urbanismo há 16 anos. Tenho pós-graduação em Master em Arquitetura, que é uma pós em grandes obras, em ginásio, estádios, teatros, shoppings. Sou mãe de um menininho muito estiloso, que é o Vitório, tem 4 anos. Sou palmeirense fanática, apaixonada por esportes e apaixonada pela vida. Eu gosto de vários assuntos, então eu gosto de conversar, gosto de me comunicar. Então, essa é a Nájila. Nasci em Ponta Porã, fui embora para Campo Grande, morei 17 anos lá, passei uma parte da minha adolescência, fiz faculdade e ainda trabalhei lá por um tempo como arquiteta. E voltei para minha cidade natal, já tem alguns anos, e estou muito feliz aqui. Voltei por conta de trabalho, graças a Deus, e acabei unindo toda a família novamente. Ai, que lindo! E como que é você lidar com família, filho e a parte do seu profissional ali, do seu escritório? É uma correria. Isso é sempre assim. Eu separei, há 1 ano e meio. Então, desse 1 ano e meio para cá, eu posso dizer que há meio ano a gente conseguiu encaixar tudo, mas foi muito difícil a nova adaptação.
eu lidar com filho, com casa, com trabalho, com a nova realidade, né? Então, às vezes eu vivo corrida, demoro, às vezes, para responder uma mensagem de um cliente, mas sempre respondo, né? Tento participar de congressos, a gente sempre que pode vai em congresso em São Paulo, em feira de construção. Tento aproveitar a tecnologia ao meu favor, então tudo que eu consigo captar para mim mesmo, de pesquisa em internet, de discussões, de podcasts, de cursos online, então tudo eu tento para poder ficar até mais próximo do meu filho, né? Por conta da correria toda, mas eu tento ficar mais próximo dele. Até uma história engraçada agora, lembrei aqui. Esse dia eu perguntei para ele o que ele quer ser quando crescer, ele falou para mim que quer ser pedreiro. Então eu acho que ele está participando também bastante dessa parte de obra, de ver a mãe dele trabalhando nessa área, então achei bonitinho, achei engraçado e bonitinho demais ele falar isso. Então é bom que eu trago ele também para o meu dia a dia, ele sabe disso. A correria também, às vezes ele sente muita saudade. Esses dias ele falou para mim que não queria mais que eu fosse pro escritório, que ele queria que eu ficasse com ele, mas depois a gente trocou uma ideia e ficou tudo bem. Então o fato dele querer ser pedreiro mostra que ele entendeu e que ele tá gostando disso também, né? Sim, é porque sempre você tá levando ele nas obras, né? Sempre. Aí ele vê e acha... Ele vai no escritório também, digita lá, então ele vê os projetos, então acho que o fato dele estar participando comigo desse dia a dia é muito importante, assim. Pode ser que amanhã ele mude de ideia, mas isso acalma meu coração em saber que ele escolheria isso de estar vendo a mãe dele ali. Então isso me deixa tranquila. Ai, que bonitinho. Como que você dá conta de fazer tudo? Então, é difícil de responder. Agora, parando para pensar assim, eu tô admirada comigo mesmo, tô vendo o quanto eu sou forte. É que você falou, e eu falei, meu Deus, e que hora que ela faz tudo isso que ela falou? O dia começa muito cedo lá em casa, né? Aí eu tenho uma menina que me ajuda com o Vitório, né? Quebra um galhão, me ajuda muito. Mas a gente acorda, vai para o escritório, volta um pouco mais cedo, faz o almoço do menino, leva o menino para a escola, depois busca. Ele também tem muitas atividades, ele gosta muito de esporte, né? Acho que essa minha paixão acabou passando para ele, então ele faz bastante atividade, natação, tênis, monta cavalo também. Mas a gente dá conta, tem dia que não dá conta de tudo, mas eu tô muito feliz que eu tô conseguindo levar agora tranquilamente. No começo foi um pouco difícil, assim, né, que é tudo uma nova realidade. Sim. Mas eu tô dando conta, e isso me dá um ânimo, sabe? Quando um cliente fecha um projeto, quando eu consigo concluir tudo, isso me dá um gás maior para seguir e me deixa muito feliz. Parece que tudo ao redor flui também, sabe? E sempre agradecendo a Deus, né? Pedindo paz, pedindo tranquilidade para eu conseguir levar tudo isso. Mas, graças a Deus, está tudo fluindo bem. Ai, que legal. E eu sempre falo, né, para você que eu admiro a sua profissão, porque você lida com sonhos, né? Você realiza sonhos. Exatamente. Então, eu imagino a satisfação, né, ali de estar fazendo esse trabalho. Então, eu acho que isso também ajuda ali a você dar conta de tudo isso. Exatamente. Quando a gente termina um projeto... Essa sala é um exemplo. Eu vi o brilho nos olhos de vocês e isso me deixou muito feliz. Até eu me emociono quando eu vejo essa realização. Porque, independente do tamanho da obra, do ambiente, do que a gente está fazendo, tudo é a realização de um sonho. E eu também tenho que ter muito cuidado, um tato muito grande de lidar com isso, né? Em relação ao cliente. Porque cada cliente é um. E eles também precisam confiar em mim. Cada um é um estilo, cada um vive de uma forma, cada um tem sua realidade. E durante o processo também não é fácil, porque às vezes tem cliente que não sabe exatamente o que quer, então você acaba fazendo uma sessão ali de perguntas, de tentar conhecer o cliente para poder realizar esse sonho da melhor forma possível. E a arquitetura acaba que eu conheço muitos assuntos, né? Eu não faço só casas, às vezes projetos comerciais, eu já mexi com churrascaria, eu já mexi com cozinha de restaurante, cozinha industrial. Então, tudo você tem que entrar no tema e estudar. Clínicas, não é só
projetar, você tem que ver as técnicas, as normas técnicas, tudo o que envolve. Cada família também é uma. Tem família que recebe muita visita, tem família que é mais íntima. Então, tudo isso você tem que ver o que cada um... Qual que é a necessidade de cada um. Então, você acaba abordando vários assuntos e tendo que se inteirar daquele cliente, daquele assunto, daquele projeto. E isso é muito gratificante. Eu gosto porque você acaba conhecendo vários mundos, né? Fora da arquitetura em si. É verdade. E outra coisa que eu sempre comento, né, com você é que as nossas profissões, elas são muito parecidas, né? Apesar de ser diferente, a gente lida com as mesmas questões, né? Igual você falou, você vai numa clínica para atender o cliente lá, ou vai num restaurante, vai num podcast, enfim. Você precisa entender daquela rotina ali, né? Daquele tema, igual você comentou. E na contabilidade também a gente tem isso, porque a gente precisa saber como que funciona, né? Como que é ali dentro, qual que é o processo ali, produtivo, enfim, para a gente poder tomar a melhor decisão, dar a melhor orientação ali, né? E cada empresa, cada pessoa, ela é única. Então, você precisa ter esse olhar, né? De entender o que a pessoa quer ou como ela... Às vezes nem ela sabe o que ela quer, mas você consegue captar a mensagem subliminar ali, né? Exatamente, nessas nossas conversas, e a gente conversa e depois eu fico pensando, né? Eu até falo para você, a gente conversou e depois eu fui para casa, comecei a pensar sobre isso. Quando algum cliente teu vai abrir alguma empresa, você tem que orientar, porque às vezes ele fala, eu quero abrir, mas ele não sabe por onde seguir, o que fazer, que tipo de empresa, qual que vai ser a atuação, né, a atividade daquela empresa. Tem cliente que não sabe que tem as taxas de publicidade, de fachada, de alguns nomes, né, técnicos que vocês usam. Mas você tem que entender. E aí você também acaba... É um briefing que a gente faz, né? As perguntas que a gente... Você tem que entrar no mundo da pessoa ali, igual, né? É muito parecida. É uma área muito diferente, né, da outra, só que ao mesmo tempo a gente lida com as mesmas coisas. É muito engraçado isso. Com as mesmas... E com intimidade de cliente, né? Porque eu entro na casa das pessoas, você também, a nota fiscal, você tem que saber o que o cliente está comprando, você tem que declarar isso, tem que fazer certinho, tira essa nota fiscal, não erra essa nota fiscal, porque até eu não entendo nada dessa parte burocrática, mas de conversar com você a gente já vê, né? Então tem que seguir, você entra na intimidade, a mesma coisa. Tem cliente que é mais calmo, tem cliente que gosta de receber mais, que quer um espaço gourmet maior, o outro já quer uma sala íntima, uma sala de cinema para ficar com a família. Então a gente acaba... E muitos clientes acabam virando amigos, né? Sim. Porque você tá ali e eles acabam dialogando muito com você várias coisas, porque você tá na intimidade deles mesmo, do que eles gostam, o que o filho ou a filha gosta, o que a esposa, né? Então você acaba criando grandes amizades também. Do trabalho você acaba tendo grandes amigos, assim. É muito interessante. Por isso é tão gratificante, né? É verdade. As profissões. E é legal, né? Que você passa um bom tempo ali com a pessoa, convivendo diariamente com ela, né? E aí, nisso que você acaba criando essa conexão de gerar essa amizade, levarem pra vida ali, né? Exatamente. Você é quase da família. Você só não é da família, você é quase. É todo dia. Eu lembro de uma cliente, logo que eu cheguei aqui em Votaporã, depois de formada, ela e o marido dela me contrataram. E aí um dia ela me deu um convite de casamento, que era o convite de casamento da filha dela. E eu falei, gente, ela, não, a gente faz questão que você vá, porque você está convivendo. Porque eu comecei no comércio dela, e depois eu fui para casa fazer o projeto. Então, e além do projeto, eu acompanhei obra. Então, quando você acompanha a obra, todo dia que você está ali. E se você não está na obra, é no celular o tempo todo, porque o cliente quer tirar dúvida. Às vezes o cliente vai numa loja ver alguma coisa, eu posso comprar, isso aqui vai dar certo, o que você acha? Então você está ligado 24 horas com o cliente. Sim. Então isso é muito interessante, assim, da nossa profissão. É verdade. E como que você enxerga o mercado atualmente da arquitetura? Olha, mudou bastante, né? Eu falo que sempre tem mudança em todo o mercado, mas uma coisa que se mantém há um bom tempo é a sustentabilidade, né? Então, a gente não pode esquecer que a sustentabilidade hoje é uma exigência, é necessário ter no teu projeto, independente se teu projeto é clássico, se é contemporâneo, se é grande, se é pequeno, você tem que pensar nisso, porque é o que
que envolve hoje não só arquitetura, né? Todo mundo, posso dizer assim. Então, você fazer um projeto com bastante luz natural para evitar gasto de energia durante o dia, pelo menos. Eu falo que minha casa, eu quase não acendo a luz durante o dia. Que legal. Eu fiz um projeto, ela é elevada, até o vizinho, a parte de trás é 1,5 m mais baixo que o meu terreno, então o meu terreno fica alto, então toda a luz natural entra sem problema algum. E aí isso ajuda a gente a economizar energia. Aí é bom a gente placa solar, reutilização de água, teto verde, que é você fazer como se fosse um jardim no teto para diminuir a temperatura do ambiente interno, né, da casa, do comércio, do que for. Que interessante. Isso eu não sabia. Existe. Aí você usa porque vamos dizer, abaixo, ali na grama sempre está fresquinho, né? Quando você pisa. Então, você cria um jardim superior e isso aí, ele diminui a temperatura dentro do ambiente. Então, acaba te ajudando nisso. Então, isso eu falo que não sai de moda, né? Se é assim que a gente pode falar. E já falando em moda, eu gosto de trabalhar numa arquitetura... Além das tendências, uma arquitetura que daqui 10 anos você não está ultrapassada. Então, eu gosto de usar algo mais clássico, umas linhas mais limpas, né? Um projeto também minimalista. Claro que existe projetos clientes que não querem projetos minimalistas, a gente trabalha, mas tem clientes que sempre está mudando também. Eu quero mudar a decoração da minha casa, quero mudar meu comércio, agora quero puxar a tendência. Não, quero manter o clássico. E a gente mantém aquela... Então... Tem a tendência, mas também tem os clássicos, que é hoje uma linha que eu sigo bastante, assim, e os clientes estão aceitando bem, então isso é interessante, assim, é legal. Porque é igual moda mesmo de roupa, né, que é mais comum a gente falar, né, de usar aquelas peças chaves, de cores mais neutras e tudo mais. E na arquitetura também tem isso, né, de você usar aquelas... O menos é mais. O menos é mais. Porque te dá mais liberdade de trabalho. E eu falo que a arquitetura me ajudou nisso também. Até você falando em roupa, eu tô mais básica, onde eu posso usar looks que eu posso colocar um blazer e muda meu estilo. E você vê que a tendência também volta. Falando em moda agora, você vê saia baloneta de volta, calças alfaiataria, blazer nas mulheres, entendeu? Que isso aí foi tendência há um tempo atrás. Então, a arquitetura também vai e volta, mas eu tento, então, manter um clássico mas que você possa trabalhar ali dentro, fazer essas mudanças, né? Então, tá sempre renovando o teu ambiente, sempre renovando a tua casa. E aí, voltando de novo para essa questão de roupa, de look, né? E aí, essa ideia também é legal porque você pode só trocar a decoração, né? Igual trocar os acessórios. Exatamente. Igual aqui no espaço, né, do podcast. Você montou de um jeito que a gente pode ficar brincando, ficar trocando ali a decoração, mudar o estilo. Pode. Isso é muito legal. Posso falar do projeto? Pode! Fica à vontade. Então, já que você tocou no assunto do projeto aqui, a gente tem, né, toda uma sala com cortina, onde a gente pode abrir essa cortina e a gente tem uma parede atrás que muda totalmente o ambiente. Temos prateleiras do lado da mesa, que a gente pode colocar a decoração de cada convidado que vier, a gente pode mudar. Também temos umas outras opções que o podcast também vai mudando, né? Então, a gente começa de uma forma e depois a gente vai acrescentando. A gente tem um projeto de ter uma grade aqui, onde a gente pode colocar placas de LED, continuar a decoração. Se você convidar alguém do agro, possa trazer alguma coisa que remete ao agro. Então, isso é muito legal, é muito interessante. Na arquitetura também, a gente muda um tapete, uma parede que um ambiente que você já muda a cor da parede, uma iluminação que você trabalha diferente, já muda totalmente o ambiente. É verdade, então, são coisas pequenas, né? Isso que eu comecei a aprender com você. Que detalhes fazem a diferença ali. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu fico feliz em saber isso que você aprendeu e que você gostou, porque às vezes tem cliente que reluta, né? Quando você fala, uma das coisas que eu levo sempre para o escritório é cliente só quer luz branca, né? Eu quero luz branca, luz branca, luz branca. Aí você fala, mas a luz amarela é mais aconchegante, vai trazer melhor as cores do ambiente, vai te deixar mais tranquilo ali. Não, mas luz branca. E aí eu falo, mas vamos fazer um teste com amarela. Se você não gostar, a gente troca. E nisso eu tô conversando com bastante pessoas que eles estão vendo a diferença. Isso é um detalhe, né? Claro que luz branca a gente usa em alguns casos,
vasos, vamos dizer, lavanderia, dependendo, cozinha, tudo que você... tem algumas normas que você precisa, né, usar a luz branca. Mas para os ambientes mais aconchegantes, restaurante, uma sala, um quarto, você usa uma luz com uma cor mais quente. E eu gosto de brincar, então eu falo que eu uso muito interruptor, né, nos ambientes. Então eu posso ligar uma, desligar outra, eu posso deixar o ambiente totalmente claro, como ele mais escuro, com alguns pontos de luz só, destacando às vezes um quadro, uma parede. E eu gosto de brincar dessa forma. Então, o cliente, sem mudar nada, só de tocar no interruptor, ele já muda totalmente o ambiente da casa dele, o ambiente que ele tá, entendeu? Então, isso é verdade. E eu posso falar, porque eu acompanho muito, né, a Nájila, e ela realmente faz isso e dá muita diferença. E eu fico encantada, porque eu era totalmente avessa, né? Não sabia nada. E aí, nessa convivência, eu vi que esses detalhes dão muita diferença e fica muito legal os ambientes, assim. E aí agora eu tô com esse olhar. Onde eu vou, eu fico reparando. Então, e muda a sensação, né? Muda. Você não fica um ambiente mais agradável? Com certeza. E eu não dava importância pra isso, achava que não era. E às vezes eu me incomodava porque nos ambientes que eu tinha, assim, de escritório e tal, eu queria fazer um vídeo, tirar uma foto e nunca ficava bom. E eu não entendia por quê. Luz de frente, às vezes a gente tira foto com luz, não sou fotógrafa, mas também a luz que vem de cima, ela faz sombra no rosto, então tudo você tem que ter, hoje em dia tudo é estudado, por isso que eu falo que a gente precisa contratar profissional para qualquer área que você precise. Concordo. Porque você tem que ter uma distância da luz, vou iluminar um quadro, não é colocar ali, você tem que dar uma distância, ver quanto que é a abertura daquela lâmpada, então são várias normas que você tem que seguir, técnicas, cada lâmpada tem uma norma, tem uma forma de trabalhar. E aí é isso que a gente trabalha em cima. Eu tô falando só da iluminação, né? Tem inúmeros itens dentro da arquitetura, tem muito principalmente assunto. Interiores. Tem muito assunto mesmo. E quais são as principais tendências que você observa hoje? Seja em design, sustentabilidade, construção? Sustentabilidade é sempre um ponto que eu vou deixar fixo, que a gente tem que ter, né? Que é necessário hoje. Tecnologia. Hoje em dia é casa inteligente, né? Hoje em dia tudo é Alexa, liga meu ar-condicionado, então desliga a luz da garagem. Então, tudo isso, a tendência é aumentar, né? E a tecnologia, tanto na casa do cliente, quanto no meu escritório. Então, hoje, a gente tem vários programas que cria a realidade do projeto do cliente, já antes do cliente iniciar a obra. Então, a gente já consegue fazer vídeo, onde ele anda por dentro da sala, do ambiente dele. A gente cria fotos realistas. Então, você pega a foto de um projeto e coloca depois do lado do ambiente já pronto, você consegue fazer exatamente igual. Então, isso facilita, porque antigamente tem muitos clientes que não conseguem enxergar, né? Eu, como profissional, já trabalho com isso, eu vejo uma planta baixa, eu já consigo imaginar um ambiente no 3D. Eu sou essa cliente que não consegue visualizar. Se não for dessa realidade virtual ali que você faz o realismo, eu não consigo imaginar. E aí, realmente, isso é muito legal, né? E aí, então, isso ajuda. Tem muito cliente que adora. E tem cliente que fala, já me manda aqui no meu celular, e você apresenta lá. Às vezes, o meu processo de projeto, eu sempre começo pela parte do 3D também, para mostrar, não é isso, aí a gente já vem para a parte de execução, de projeto executivo, né? Mas aí tem cliente que fica muito animado, já pede o link para já chega em casa, mostra para a família, olha como vai ficar. E às vezes, nessas conversas que a gente tem com o cliente, que a gente acaba sabendo como é a vida dele, então no projeto você põe, às vezes um dono de uma casa que é apaixonado por carro, você vê qual que é o carro dele, você coloca ali na garagem, ele já fica encantado, porque ele já vê o carro dele no projeto, entendeu? Uma mulher que gosta muito de maquiagem ou de um closet, aí você vê algum tipo de bolsa, só alguns detalhezinhos que você põe agrada o cliente, e isso deixa ele muito mais feliz, né? Então já consegue enxergar o sonho dele ali antes da construção, né? De finalizar. Porque você adiciona aquela realidade mesmo, né? E aí a pessoa vê que você pensou nela para montar, né? Porque exatamente. Você colocou o carro dela, o estilo dela, você teve essa sensibilidade, essa observação ali, é muito legal, né? E tipo assim,
Por isso que cada projeto é único. Não dá para a pessoa falar, eu quero um projeto, você deve ter, já aconteceu de cliente chegar, você deve ter algum projeto aí de uma casa assim, mais ou menos, você não pode já me passar, porque tem muito cliente que chega e acha que o projeto de um dia para o outro está pronto, essas coisas. E aí não, porque o projeto da Suelen é diferente do projeto da Nájila. A Suelen tem uma vivência, a Suelen tem um tipo de vida, a Nájila tem outro. Então, cada cliente é único, é um projeto único. É a mesma coisa que você vai no médico, cada paciente tem um problema, tem um diagnóstico, tem um remédio que precisa ser tomado. E na arquitetura também, você segue especialmente para aquele cliente, entendeu? Sim. Então, isso a gente tem que ficar atento e mostrar isso para o cliente, né? Apresentar o projeto de uma forma que encante ele na forma que ele vive, na forma que ele recebe. Então, isso é diferente de um para o outro, né? Porque nenhum cliente é igual ao outro. Sim, é verdade. E aí tem até os memes na internet, né? O projeto lá. Teve um que eu achei muito engraçado. Tem o projeto e o arquiteto colocou o marido da pessoa, só que colocou ele careca. Aí ela falou que ele fez implante, né? Será que você pode adicionar o cabelo nele pra ver como que fica? Eu vi esse meme, falou assim, eu recebi o projeto aqui, mas meu marido não é mais careca. E pra você ver que esses pequenos detalhes eles percebem. E tudo bem que dá um trabalhão às vezes fazer só essa troca, porque não é colocar só colocar o cabelo. Você tem que mudar o cabelo e ainda renderizar, gerar aquela imagem novamente, que leva algumas horas, dependendo. Mas é assim, e isso também é interessante você falar do meme, a gente falar dessa alteração da careca, do cliente que colocou o cabelo e tal. É a mesma coisa quando o cliente fala, eu quero fazer só uma alteraçãozinha, só uma parede que eu quero tirar daqui para colocar lá, mas não é. A gente, quando derruba uma parede, que tira uma parede daqui, a outra aumenta, a porta vai para onde? Então, tudo gera praticamente uma alteração inteira de um ambiente, assim. É verdade. Então, será que aquela parede não vai afetar a estrutura, né? É muito detalhe para ser pensado. Normalmente a parede de vedação a gente consegue quebrar, mas é muito detalhe mesmo, assim. Esses dias uma cliente, um comércio, um restaurante, ela pediu uma pia na área externa do banheiro. Tá, ok. Aí, a parede em comum era com a parede da cozinha, atrás era a cozinha dela. E, de repente, ela falou que ela não queria mais aquela pia e para aumentar a cozinha dela. Só que ela falou, não, é só para tirar a pia aqui e você deixa a parede reta mesmo. Tá, mas e a pia vai aonde agora, se você tirou daqui? Falei pra ela, não pode, não é só isso. Eu dei uma solução pra ela, eu consegui achar um lugar dentro do banheiro, que daí a pia voltou, né, pra dentro do banheiro. Mas não era só tirar a pia e deixar a parede reta pra aumentar a cozinha dela. Não, a gente teve que repensar. Então, às vezes, não é uma simples alteração. Então, esses memes, realmente, eu falo que se existe meme é porque é verdade. Aquilo ali já aconteceu. Então, acontece muitas coisas engraçadas, assim, que faz parte também. É verdade. E você, querendo ou não, é uma empreendedora, né, na área da arquitetura, lidera seu escritório e lida com clientes, com prazos, fornecedores. Como que é essa experiência em equilibrar tudo isso? Esse lado criativo que você precisa ter, com esse lado de gestão, porque querendo ou não, o seu escritório ali, né, é uma empresa. É uma empresa e você perguntou da correria da minha vida, do dia a dia, mas eu acho que a parte mais difícil é essa, a de empreendedora, porque a gente tem que entender de tudo. Sim. Entendeu? Igual eu falei, às vezes eu não entendo muito de parte burocrática, mas eu preciso entender o mínimo. Então, eu tenho que entender de vários setores, eu tenho que atender meu cliente, eu tenho que entrevistar esse meu cliente para entender o que ele quer, o que ele precisa, como que eu vou agradá-lo, como que eu vou sanar a necessidade dele no projeto. Depois a gente vai fazer as compras, dependendo, eu executo a obra, aí eu tenho que saber da obra. Exato. Então, tem cliente que ele me pergunta do parafuso até o sofá de couro dele com entrada USB e ele quer que eu entenda de tudo, né? Sim. E aí, isso também envolve essa parte de empreendedora, a parte financeira do escritório mesmo. Com certeza. Que a gente não aprende na faculdade. Eu falo que isso tinha que ter. Eu acho que educação financeira na escola, desde a escola, e depois na faculdade, como você abrir, porque você aprende a desenhar, a projetar, a história da arquitetura, conforto ambiental, que é o conforto dos ambientes, né, para os clientes.
Mas você não aprende a abrir um escritório, a pagar as contas do escritório, o que eu preciso comprar, Então, isso a tecnologia ajuda também. A gente tem muitos programas que nos ajudam, né? Tanto para uma obra, o cliente, quantos sacos de cimento o cliente vai precisar, quantos 1000 tijolos. Então, a gente tem que usar isso, a tecnologia a nosso favor. Mas eu falo para você que é um pouco difícil. Como sempre, tudo tem taxa, tudo tem imposto. Aí a gente tem todo o processo. Uma obra nova, a gente tem que entrar na prefeitura, fazer o pedido, manda o projeto. Às vezes o projeto volta para alguma alteração, alguma correção. Então, assim, como empreendedora, a gente parece que é mais difícil que a vida, né? Mas a gente consegue levar com contadora boa, com um cliente que segue certinho, com parceiros, né? A gente não trabalha sozinha, por mais que eu tenha fases da minha vida que eu já trabalhei sozinho, com parceiros, já perdi parceiros. Faz pouco tempo, né? Agora, final de janeiro, eu perdi. Deus levou um parceiro meu, que a gente trabalhava uns 7 anos juntos, também foi um baque muito grande, porque ele gosta muito dessa parte tecnológica, então ele que cuidava do meu computador, algum problema ele resolvia, e desde então me impactou muito. E ele também, a gente conversava muito dessa parte de empreendedorismo, sabe? Assim, me impactou bastante, mas a gente respira, pede a Deus forças para seguir. Mas é muito difícil. Eu confesso que é muito difícil essa parte de empreendedorismo, assim, no escritório. E aí que as nossas áreas se interligam de novo, né? Porque na contabilidade a gente precisa lidar com a prefeitura, com licenças e tudo mais. E na sua área também, né? Também. Volta na licença ali de obras e tudo mais. E são os mesmos órgãos ali dentro da prefeitura. Isso é muito engraçado. Porque para você abrir uma empresa, você tem que pedir a viabilidade. E aqui na cidade, a viabilidade vai para o setor de obras. Que aí bate na sua área também, né? Então, se você vai mexer com uma empresa, você vai ali fazer o projeto e vai executar a obra para construir uma empresa. Então, vai lidar comigo, que eu tenho que fazer a viabilidade ali, e vem com você também. Então, são 2 alvarás. Um da empresa, do CNPJ, e outro da obra. Da obra da construção. Então, é legal essa parte. Eu acho legal, né? Você nem tanto. Porque a sua parte, né, que você gosta mais é o de criar, o de projetar. A parte burocrática, eu confesso que eu não gosto muito, mas a gente acaba lidando e vira rotina, né? Você acaba aprendendo e vira rotina. E cada região da cidade também é uma norma. Tem cliente que fala, não, eu quero construir 100% do meu terreno. Não, essa região não pode. Não, mas meu amigo lá no centro, a loja dele é 100% no terreno, mas lá no centro... Lá pode. A legislação é outra, a norma é outra. Aqui você tem que construir tantos por cento, você tem que ter tanto de área impermeável. Então, cada região... Então, assim, não é... eu projeto só em Ponta Porã. Por exemplo, eu tenho projetos em outras cidades também, mas eu falo aqui, falando da nossa realidade aqui em Ponta Porã. Muda muito. Uma coisa é você construir ali no centro, outra coisa é lá nos novos Bosque Ponta Porã, os novos bairros, ou os bairros já antigos, né? Mas cada um tem uma norma e você tem que seguir. E aí, quando é comércio, você também tem que cuidar. A gente até estava conversando esses dias, né? De clientes seus, clientes meus. Quando é algo que não existe na cidade ainda, tem às vezes a arquiteta também tem que ir atrás, aí vai a contadora e a gente se une lá na prefeitura para tentar resolver. Às vezes a prefeitura, nossa, isso aí é novo, a gente não tem na cidade, vamos analisar isso aí, como que vai ser feito. Então, existem regras, todas as normas que a gente precisa seguir. Exato. Às vezes tem cliente que fala, poxa, mas você já não sabia que nessa região era assim? Ou por que o projeto voltou? Você está tendo que alterar ou corrigir, né? Como eles normalmente falam. Mas é que existem muitas coisas novas, né? Que é igual eu falei, às vezes a gente chega lá, a prefeitura fala, isso aí a gente nunca teve aqui, vamos analisar e vamos colocar ali como um projeto e já a gente libera aí você segue o que foi feito. Então... E também tem a questão de que as normas, elas ficam sendo alteradas, né? Então, muitas vezes a gente não fica sabendo. Só na hora que você protocola um pedido lá, que acaba, né, descobrindo. Igual um caso que a gente conversou, que foi de uma empresa que vai ser instalada. E aí, o fiscal de obras falou que a rua tem que ter tantos metros. Aí, a vontade que deu era de pegar uma trena e ir lá na rua pra ver
Mas da gente medir Caraca, o que tem a ver medir a rua, né? Pra abrir a eu empresa, contadora, né? Aí você comentou, não, é porque tem áreas que tem que ter um espaço assim, assim, assado, porque pode atrapalhar tal, enfim, o fluxo né? e tudo mais. Eu falei, aí comecei a entender. Mas eu já tava muito brava. Eu falei, mas o que tem a ver o tamanho da rua com a empresa, né? Como você vê que envolve muita coisa, né? Não é um simples projeto, uma simples empresa para abrir, é só levar o papel e tal, ok. Não, tem muita coisa a ser estudada. Por isso que eu sempre falo, contrate um profissional. Exato. Porque você vai gastar menos, até porque na tua área, na minha também, tem que ser um profissional para assinar, para fazer todo esse processo. A gente sabe que às vezes existe pessoas que vão ser profissional para construir uma obra, não faz nem projeto em prefeitura, mas é muito arriscado e perde dinheiro, aí o fiscal pode chegar lá e embargar tudo, né? Sim. Além do gasto, a demora para finalizar. Mas por isso que eu falo, contrate profissional, porque não é simples, né? Se você for fazer tudo certinho, tem bastante processo. Sim. Então, a gente precisa seguir a risca. É verdade. E o barato acaba sendo caro, né? Porque, às vezes, eu vejo assim, né? Que as pessoas, pra que eu vou contratar um engenheiro, um arquiteto? Eu vou ter que pagar ainda o projeto para a pessoa. Mas às vezes não. Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é muito melhor pagar para alguém que entende do assunto, que sabe como fazer, né? Do que falar, eu vou pegar o meu pedreiro ali e vou fazer. Aí depois tem que refazer. Aí depois dá um problema. Depois vem o fiscal, vem uma multa, vem isso, vem aquilo. Você me falou agora, eu vou entrar. É legal que a gente vai entrando em vários assuntos. Sim. Você falando um cliente meu, com alto poder aquisitivo, me procurou um dia que ele queria que eu fizesse um projeto dele. Eu falei, então tá bom, não, vamos fazer. Aí uma casa dos sonhos. E aí ele falou, mas eu já comecei. Eu pedi para o meu mestre de obra desenhar, ele desenhou, a gente já começou, só que eu não gostei de como está o projeto. Eu falei, não, então vamos olhar o projeto, a gente altera antes de começar a obra. E aí ele falou, então, eu já estou fazendo, a casa era 2 pisos, eu já estou concretando a laje do primeiro piso. Nossa. Então ele já tinha começado a obra. E aí, sem autorização, sem nada. Cheguei lá, uma área nobre da cidade, o mestre de obra que fez o projeto, né? Na verdade, não dá nem para falar o projeto, que fez o desenho dele, tinha construído praticamente 100% do terreno, um terreno grande, um terreno 20 por 30, e deixou corredores laterais com 80 centímetros de largura. E a norma pede pelo menos 1,5 metro, né? Dependendo da região, mas a média é 1,5 metro. E 80, e aí as janelas já davam direto praticamente no muro. E aí a garagem ele cobriu todinha até o limite do muro da frente. E o cliente, eu vi que ele era claustrofóbico, porque quando a gente chegou lá, quando eu olhei uma casa, e aí a casa com 4 suítes, uma casa grande, e ainda ia subir, só que eu só cheguei e olhei o térreo. E aí ele falou assim, eu quero que você resolva isso aqui. Aí ele falou, eu lembro, eu nunca esqueço, era feriado, 7 de setembro. E ele gostava de viajar muito, assim, menino novo. E aí ele falou, eu tô viajando e eu volto daqui 1 semana e eu quero que você resolva. E eu falei, gente, em 1 semana é loucura, mas eu vou dar um jeito. Era um cliente que eu queria captar, fazia um bom tempo também, né? E aí eu falei, eu vou dar um jeito. Nessa época eu também não tinha filho, então eu trabalhava até meia-noite no escritório, dava 6 horas da manhã, eu voltava, mas eu tive que demolir metade da casa. Primeiro para entrar nas normas. No projeto, não comecei na obra, né? Como ele me deu essa 1 semana para resolver esse problema dele, eu fiz um novo projeto. Não falei que ia demolir, mas no meu projeto falei, vou ter que demolir. Literalmente foi metade da casa. Peguei a metade, derrubei a outra metade, a gente conseguiu melhorar o corredor, abrir grandes portas, criei jardins ali. E aí, quando ele chegou, eu não falei nada, eu fiz uma apresentação, então ele gostava de carro, ele recebia muita gente, ele fazia treinos em academia, então eu fiz tudo o que ele gostava nessa conversa que eu tive antes dele viajar, consegui colocar tudo isso dentro do projeto. E aí eu lembro que quando eu fui na obra, eu vi que tinha um terreno do lado que estava à venda. Eu falei, eu vou usar esse terreno também. Vou tentar ver se ele gosta, senão a gente resolve em um também, não tem problema. A gente
arquiteto tem que resolver, né? A gente estudou para isso. Quando ele voltou, ele ficou encantado. Eu falei, então, mas eu usei o terreno do lado para poder, que daí a gente colocou um carro dentro da sala, fez um espaço gourmet maravilhoso para ele receber os amigos. Aí os carros, a garagem dele ficava ao lado do gourmet toda de vidro, então quando ele fazia o churrasco com os amigos, os carros estavam do lado, participando do churrasco. Então, na hora que ele viu, coloquei a academia dele, coloquei um spa, a mulher dele gostava de fazer muita massagem, então a gente fez a sala de massagem junto com o spa, com o furô, então foi uma casa fenomenal, assim. Na hora que ele viu, ele só falou assim, eu quero esse projeto. Eu vou comprar o terreno do lado, a gente dá um jeito, mas agora vamos com calma, que eu preciso comprar o terreno. E eu consegui, graças a Deus, convencer o cliente, e é um dos projetos mais marcantes. Eu fiz o projeto. Eu fiz o projeto, executei a obra dele. A casa ficou com 1.200 metros quadrados, mais ou menos, ficou uma mansão. Mas ele ficou muito encantado. A gente colocou elevador, porque os pais já eram idosos, então a gente já pensou que se os pais precisassem um dia, tal, então a gente já tinha a área do elevador, ele não colocou na obra em si, mas a gente deixou eu fiz toda uma pesquisa de empresas de elevador, ele escolheu uma, então a gente já deixou a área destinada para o elevador. Então ficou uma casa maravilhosa. E eu falo que ficou tão maravilhosa que várias pessoas foram atrás dele para comprar e ele logo vendeu essa casa. E ele falou, não. Então, encantou. Isso me deixa muito feliz, né? Ele falou, não, eles estão pagando o que eu quero, eu vou vender a casa. Mas foi um projeto marcante, assim, que quando a gente entrou nesse assunto, como que começou? De um desenho que ele pediu para o mestre de obra dele, e aí uma semana eu consegui convencê-lo a fazer tudo isso, entendeu? Então isso foi muito gratificante, assim, é uma casa que está marcada. Com certeza. Até hoje, assim, ficou... E depois ele quis fazer outro projeto? Ele foi fazendo, depois eu projetei para a família toda dele. Foi legal, porque a gente acaba criando essa intimidade, né, com o cliente, a gente fica amiga, aí teve um primo que me procurou, depois a mãe e o pai me chamaram também, o irmão depois, posteriormente. Então a gente acabou, eu fiz para bastante gente, me deixou muito feliz. Isso me mostrou também que eles ficaram felizes com o meu trabalho, né? Com então, certeza. melhor propaganda é a indicação de algum cliente, né? Então isso me deixou muito animada. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou, assim, como arquiteta? Esse foi um grande desafio, mas que eu consegui. Eu sempre falo, a gente consegue, né? O profissional, a gente estuda e a gente acaba virando um pouco psicóloga, né? De cliente. Eu já tive alguns desafios de casais irem no escritório e o marido querer alguma coisa e a mulher querer outra. E a gente, isso às vezes é um desafio muito grande para mim. Às vezes não envolve nem o projeto em si, nem a obra. É lidar com eles, assim, sabe? Mas a gente conversa, a gente explica o porquê que às vezes ela tá certa ou ele tá certo, o que seria melhor. Aí a gente conversa de novo, pergunta novamente sobre o ambiente, sobre a casa, sobre o comércio, o que seja. E aí a gente tenta mostrar para eles as soluções, né? E aí esse é um dos desafios. Mas o maior mesmo para mim é a parte financeira e burocrática do escritório. Isso para mim, Nájila Cavalcante senti uma dificuldade ali nesse sentido, assim, porque a gente tem que lidar com tudo, né? Sim. Eu estou lidando com projeto, com cliente, com pedreiro, com eletricista, e ainda essa parte, assim, é muito difícil. Taxas, impostos, isso também dá uma... A gente fica... Orçamento, que você tem que saber tudo. Porque os clientes, às vezes, ele fala, eu quero que você já me passe a lista de tudo que eu preciso. E, às vezes, faltam 2 tomadas, 2 acabamentos de tomada. E, nossa, numa casa de 1.200 metros quadrados, entendeu? Quanto que vai de parafuso no telhado? Eu quero que você já me manda tudo. Então, essa é uma dificuldade muito grande, mas a tecnologia está aí, como eu falei anteriormente, né? Existem alguns programas que nos ajudam e isso facilita. Já monta ali mais ou menos a quantidade, o orçamento. Mais ou menos, também, tudo, né? Mas tudo tem que ser checado, eu falo. Sim, Eles dão ali para você, mas tudo tem que ser checado. Não é... Ela veio para somar, né? A tecnologia, eu falo que veio para somar, assim. Na parte de quantificação de materiais, tudo bem, mas para você fazer um projeto, não é o computador, o programa que vai fazer. Você tem que
fornecer informações, fazer aquele projeto e ele só vai te ajudar, só vai somar naquilo. Vai deixar mais rápido, né? Porque o cliente, ele quer as coisas para ontem, né? Sempre. E aí, como na sua área é muito detalhe, você não consegue entregar um projeto assim, de qualquer jeito. Você precisa pensar. E aí a tecnologia vem nesse sentido, né? De você vir com as ideias, com a parte criativa ali. E ele vai te dar aquela ajuda ali na rapidez, né? De processar as informações. De refinar mais o projeto, né? De lapidar para mostrar para o cliente o mais próximo à realidade. Mas quem fez tudo aquilo ali foi o arquiteto, foi a profissional ali atrás do computador, entendeu? Então, e sempre checando, né? A gente checa desde das renderizações das imagens prontas até a listagem de materiais. Então, bastante informação, não é fácil. Mas o bom é que no final é gratificante, né? Apesar do estresse ali, o final tem bastante estresse, mas depois ver o olho do teu cliente brilhando, feliz. Eu já fui numa casa que as crianças já chegaram correndo, já pularam na cama. Então, algum detalhe, uma criança que faz coleção de alguma coisa e você destaca aquilo ali no projeto, nossa, eles ficam muito felizes. Isso me deixa muito feliz, assim, de poder proporcionar isso para eles e de ter essa sensibilidade, né? De sentir isso nas nossas conversas, no briefing, né? E aí colocar isso em prática. Então, isso legal. É muito, muito gratificante. Imagino. Até eu andei falando em outros episódios, né? Normalmente esses profissionais liberais ali, né? Que a gente inclui área da saúde, arquitetura, até contabilidade, né? O contador, ele é um profissional liberal, né? Mas você abre o CNPJ, enfim, tudo. E aí, o que nós falamos foi justamente o que você comentou, sobre não ter essa matéria na faculdade, né? Eu acho que todas as faculdades deveriam ter pelo menos um semestre ali de como você abrir o teu escritório, como você gerir o teu escritório, tua empresa, né? A parte financeira, orçamentos, como você lidar com o seu próprio dinheiro, porque você vai ganhar ali, só que você precisa ter um controle, né? E é uma coisa que a gente está batendo muito nessa tecla, que não tem e faz muita falta, muita diferença, porque você evita de muitos erros, né? Exatamente. Porque você tá ali, você não sabe que você precisa controlar o que você recebe, que você vai pagar imposto sobre aquilo, que você tem que declarar. E aí isso não é falado. E eu não entendo até hoje por que não tem essa matéria. Tem. E aí, a gente como profissional liberal, né, tem mês que a gente tá muito rica. Tem meses que você fica sem ganhar nada. E esse controle que a gente também precisa ter. E aí a gente não trabalha sozinha, a gente tem profissional que trabalha junto, terceiriza um trabalho, contrata alguém para fazer um outro trabalho. Então, tudo isso a gente aprende na prática. Então, eu sempre falo que estágio é muito importante. Eu fiz muitos estágios, né? Eu formei em Campo Grande, meus estágios todos foram lá. Mas também, ninguém me deu escritório para gerir, né? Então, eu fiz estágio em obra, eu estava ali com os pedreiros, até brinco que eu pedia para sentar tijolo, eu reboquei parede, eu bati massa, porque a gente... Legal. Porque a gente precisa fazer, até para poder cobrar, né, depois, porque você tem que saber, não quer dizer que eu vou levantar uma parede tão rápida quanto o meu pedreiro. Mas eu preciso saber como funciona aquilo ali. Então, o estágio eu fiz isso. Hoje eu posso cobrar. Eu também fiz... eu fiz vários estágios. Alguns que eu só ficava em obra, praticamente nem ia para o escritório. Outros que eu só fiquei em escritório. Outros eu fiz um estágio só de interiores. Uma arquiteta muito conhecida lá, que também eu fiz só a parte de interiores. Interessante. Só que ninguém... me deu para gerir, Nájila, recebemos tanto no escritório hoje, isso aqui tem que pagar as contas e vamos manter aí para ver até fechar o próximo cliente ou a próxima entrada. Isso a gente não tem. E aí você recebeu aquele valor que foi o mês que você ficou rica, né? Que brinca. E aí, você também tem que lembrar, tem que pensar que você precisa fazer um caixa, porque você não sabe se no mês que vem você vai ter cliente. Exatamente. Né? E aí, essa é a maior dor, né? Eu acho que dos profissionais. É que ele tem um período ali que ele ganha bem, que normalmente é sazonal, né? Eu acho que todas as áreas têm esse ponto ali.
E aí você precisa se precaver. Exato. E isso normalmente não acontece, né? E aí você aprende na dor, né? Porque você abre o escritório empolgada, às vezes você fecha um grande projeto de início, aí ele, nossa, ganhei mais do que um concursado, um emprego de alto escalão, alguma coisa assim, mas e aí? Quanto tempo que você vai, entendeu? Você não sabe se amanhã vai entrar um outro cliente, se já vai fechar com você, ou se você vai ficar alguns meses, algumas semanas sem um novo projeto. Então, isso você tem que saber controlar. Eu sofri muito no começo com isso. E falo que, às vezes, eu passo dificuldade de novo, porque é sazonal mesmo. Tem mês, eu brinco que início de ano é muito difícil, né? Início de ano de janeiro, meu escritório fica mais tranquilo. Mas antes do final do ano, todo mundo quer organizar para Natal, para receber família nas férias. Aí virou o ano, aí então a gente já tem que controlar. E aí, como você falou, qualquer profissão, na parte liberal, assim, é sazonal. Então, tem cliente que do nada some, fala, não, também tá difícil para mim, vamos dar uma segurada. Eu falo que eu tenho um cliente que ele o ano inteiro vai no meu escritório, ele tem bastante terreno, ele constrói para vender, constrói para alugar, vai investindo. E às vezes ele some também. E ele é do agro. E às vezes ele fala, olha, tá difícil, veio a seca, não choveu nada, vamos dar um tempo. Então, e aí acaba afetando. Afeta a Nájila, afeta a Suelen, afeta todo mundo que tá ali no círculo dele de trabalho, de serviços, né? Que presta serviço. Então, acaba... É uma engrenagem, né? Quando um tá com problema, acaba afetando aquela... Não gira, né? Para ali, até resolver. Então, E aí todo mundo teria que aprender essa parte de gestão, né? De gestão. Ainda bem que tem cursos pós, mas um recém-formado, às vezes ele não tem a condição de fazer um MBA, alguma pós-graduação que envolva isso, entendeu? Então, você acaba aprendendo na dor mesmo. E os arquitetos, eles também precisam vender e aparecer, né? Como que você lida com o marketing no seu trabalho? O que você faz? Que meios você utiliza ali? Então, isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho. E como tudo na vida precisa ter um início, eu acho que hoje é o início dessa área para mim, porque eu falo muito bem, né? Eu gosto de conversar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande para essa questão de rede social. E eu não consigo alimentar. E é mais uma dificuldade também que eu tenho, porque além de resolver tudo no escritório, ainda eu teria que, na minha cabeça, eu teria que alimentar meu Instagram, minhas redes, né? E eu percebi que não, cada profissional na sua área mesmo. Então, hoje eu estou me sentindo muito à vontade aqui. Então, isso está me deixando mais animada e está me dando uma segurança para fazer isso, para fazer vídeos para o meu Instagram, porque eu falo que o meu dia a dia é muito legal, é muito engraçado às vezes. Assim, eu acho que tem que postar a dificuldade, igual você me perguntou da minha vida, postar a correria, né? Já foi lá, fez o almoço, voltou para o escritório. Levou o filho, voltou, fez um arroz, fritou o alho, cheirou, vamos tomar um banho, de voltar para o escritório 1h da tarde de novo. Então, eu acho que esse dia a dia é interessante, apesar... Eu gosto de acompanhar isso de outras pessoas, então eu acho que vai ser interessante. Não sei... Eu também acho. Tomara que dê certo. Eu acho que hoje vai ser um pontapé. Eu não tenho alimentado, então não tenho usado o marketing a meu favor. A gente já conversou com você sobre isso. Você tem algum tempinho que tá, né, me dando esse empurrãozinho para iniciar. E hoje eu acho que vai ser o pontapé, assim, que bom. Eu tenho muitos arquivos, né, que são 16 anos de formação, muitas histórias eu acho que vai ficar legal um quadro das histórias, essas coisas. E muitos projetos interessantes, assim, curiosidades, tirar dúvidas, né? Porque tem muita gente que vai construir, reformar, então eu acho que isso vai ajudar também. E mostrar o quanto é importante contratar um profissional, né? Exato. A gente mostrar essa história é uma das, né? De alguém que não contratou e depois foi atrás e o quanto esse cliente não perdeu, né? Com a demolição dessa metade da casa. Com certeza. Então... Poderia usar esse dinheiro, talvez, para comprar o terreno, né? Que ele teria economizado nesse ponto que ele já teve que gastar ali. Ou uma outra parte da decoração, enfim. Exatamente, para investir mais ali no projeto, na construção em si. Exatamente. E aí, de novo, eu
Dos outros eu falei, agora falando por mim. Eu não via esse lado. Depois que eu comecei a conviver com você, que eu fui entendendo e vendo. E até ando falando, né, que, igual você também comentou, cada profissional ele é importante, é por isso que ele existe. E a gente deve, sim, contratar os profissionais e parar de querer pegar tudo para nós, né? Igual a questão do marketing. Você já tem um filho, já tem um escritório, já tem que lidar com os clientes, pessoal, com tudo, cliente, né? E aí você tem que gerir uma rede social. Por que não terceirizar? Contratar um profissional que vai te ajudar ali. Você só tem que ter a questão do script, o que você vai falar, como que vai montar, mas terceiriza, né? Alguém vai lá editar, o profissional vai editar os vídeos, vai postar para você, vai fazer, né? E aí eu vi isso comigo. Depois que eu fui iniciar, eu falei, não vou dar conta, não sei fazer as edições legais, então vamos ter que contratar e assim vai. Mas porque a vida é uma correria, acho que de todo mundo. E tem, até na minha área, tem cliente que fala, eu não quero contratar engenheiro. E tem muita gente que fala, arquiteto e engenheiro não se dão bem. Quando chamam arquiteto, não chamam engenheiro. E eu já quero chamar um engenheiro para me ajudar. Nesse sentido, porque cada um, não é para me ajudar, para cada um seguir na sua área, né? A gente vai projetar, eu posso executar uma obra, mas aí vem um engenheiro com projeto elétrico, hidráulico, estrutural, que é o que a gente mais usa aqui, os clientes, e eu tô conseguindo colocar essa sementinha também nos meus clientes, assim, o que está me deixando muito feliz. Eles falam, não, vamos contratar um engenheiro. A gente, na verdade, tudo tem que ser explicado, né? Tudo tem que, igual, o profissional que vai gerir minha rede social, ele tem que me explicar como vai funcionar, que eu não tenho, às vezes, ideia do que eu tenho que fazer, como que eu tenho que enviar material para ele, essas coisas, né? Então, eu acho que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Exatamente. Eu acho que a gente precisa um dos outros, precisa ali ter acompanhamento, né? Exatamente. É muito importante. E aí, hoje que a gente anda vendo isso, né, nas nossas conversas, eu tinha essa dificuldade também, porque na verdade, é uma coisa que vão implantando em nós, né? Eu acho que a minha atividade ela é mais difícil do que a sua, em relação a se expor na internet. Porque o meu assunto, em tese, é mais chato, maçante, burocrático. Todo mundo, quando fala em contabilidade, já vira cara, já pensa em imposto, né? E aí, eu sempre falo pra você, você lida com sonho, com realização, isso é tão bonito, por que não? Então, eu na minha visão, acho mais fácil você ir pro digital do que eu, né? Entendi. Você acha que as pessoas vão se interessar mais muito pelo meu assunto? Muito mais pelo seu assunto do que Mas eu acho assim, convivendo também com você, você leva de uma forma muito legal a contabilidade, sabe? Vendo teus vídeos. Nunca que eu achei que eu ia assistir teus vídeos até o final. Confesso, porque eu não entendo nada. Eu te falei, a minha maior dificuldade, tem hora que eu fico nervosa, eu falo, aí eu preciso de ajuda, eu peço para alguém me ajudar, falo, não, cuida dessa parte de imposto, de declaração, porque eu não sei como fazer, não consigo, já tentei. Mas hoje eu assisto teus vídeos até o final. Olha, isso bom saber. É muito interessante. Aí eu vejo tudo que você faz para facilitar. Agora, você fez um final de semana de tira dúvidas da declaração, que a gente está na época da declaração de imposto de renda, né? Então, isso é muito interessante, porque você vai lá, por exemplo, eu que não entendo nada, chega lá, conversa com você ou com qualquer profissional que está disponível lá, né? Sim. E acaba tirando toda essa dúvida. Então, eu acho que, eu não sei se é por causa do escritório que eu tenho e eu preciso aprender, mas eu acho que é necessário, porque qualquer pessoa física, jurídica, precisa né? Entendeu? E você traz de uma forma leve. Eu já vi alguns vídeos que você fala, você que é médico, você que é da área da saúde, entendeu? Então, é específico para cada pessoa, para cada profissional. Então, acho que é interessante. Mas você me falar de lidar com esse sonho, de achar, é mais um empurrãozinho que você tá me dando para eu poder ir para as redes sociais. Até você ir daqui fazer uma enquete. Vamos ver se eu consigo, se o pessoal vai querer ver esse assunto. Vai. Porque é bonito, você vê ali a casa, você já fica imaginando, né? Eu, particularmente, sigo vários, assim.
E aí eu fico lá no Instagram olhando. Aí eu vou salvando, porque eu falo, quando eu for fazer a minha casa, eu quero essa porta aqui, eu quero uma piscina desse modelo, eu quero não sei o quê. E aí a gente já vai montando ali, né? Não, eu já peguei vários clientes que já tinha pasta. Olha, tem uma específico também. Olha, minha casa eu sempre quis uma porta azul clássica, uma porta azul mesmo. E a gente fez a casa clássica dela com a porta azul. E ela falava, o único pedido que eu fiz pro meu marido é ter essa porta azul na porta de entrada. Então, e ela tinha vários modelos de portas, assim, que a gente conseguiu colocar. E ela ficou muito feliz. Então, eu acho que vai ser interessante mesmo esse assunto. Vai sim, é um assunto muito interessante que mexe ali com a pessoa, né? E eu acho que você vai ter muito engajamento. Vai dar certo. Tomara. Já deu. E aí, eu acho que estimula outras pessoas a correr atrás também, né? Com certeza. Eu tenho uma cliente que, acho que um mês atrás, ela se emocionou lá no escritório, que ela falou, meu Deus, eu nunca imaginei contratar uma arquiteta e eu tô fazendo uma parte comercial para ela. E ela falou, hoje o meu comércio aumentou demais, eu tô chamando você. E ela olhou o projeto. Isso foi o projeto prévio, o primeiro vídeo que eu fiz para ela. Ela se emocionou porque ela falou que ela nunca imaginou ter aquilo um dia. Então, ela está com muitos alunos, assim, é uma escola, né? Uhum. E aí, ela está muito feliz e eu até me emocionei com ela na hora que ela pegava na televisão o projeto e falava, olha isso, eu nunca imaginei. Então, isso estimula. Eu acho que é legal contar essa história que qualquer outra pessoa pode ter acesso. Com certeza. Porque a gente também, eu quero até entrar na rede social para desmitificar um pouco. Muita gente fala, só quem tem alto poder aquisitivo que pode contratar um arquiteto. Não, eu tenho alguns amigos, alguns primos que às vezes sempre fazem piada e esses dias eu falei, não, você já contratou meu serviço? Para você saber se é ou não? Não. Você sabe quanto que eu cobro para fazer tal coisa? Claro, que tudo tem um valor, né? Tem gente que fala, quanto que é um metro quadrado? Hoje em dia eu falo que eu cobro pelo trabalho, entendeu? Tem gente que fala, não, a gente vê. Porque quanto mais detalhe tiver um projeto, a gente vai ter mais trabalho, consequentemente o valor vai aumentar. Mas não é algo que não é acessível, sabe? E a gente usa muito a arquitetura para melhorar a vida das pessoas, entendeu? A primeira babá do Vitório, que é o meu filho, o Vitório, ela um dia falou, a gente está construindo nossa casa, você pode ajudar? O que pode melhorar? A gente mudou algumas posições de janela, mudou a posição, tinha muita parede inclinada, a gente deixou as paredes linhas mais retas para aproveitar mais o ambiente, para não criar muito canto, né? E a gente resolveu. E ela viu que era acessível ela contratar uma consultoria ou projeto de uma arquiteta. Então, tudo depende, não é o pessoal que só tem alto poder aquisitivo. Meu sonho um dia é contratar uma arquiteta. Não, a gente procure o profissional, vai lá, tira dúvida, conversa, faz um pré-orçamento que tudo pode ser acessível. Eu concordo com isso e eu posso falar por mim, porque... Você fica com aquele receio, né? E aí, quando você vê que dá para fazer, que é acessível, então eu acho que talvez esse ponto seja bem interessante você começar a trabalhar, né? A mostrar que é possível, que a pessoa pode fazer, pode ter uma coisa legal com pouco, né? Vamos supor, às vezes eu tenho meu orçamento, ele tá muito limitado ali, não posso passar. Então, o que dá pra gente fazer com o valor que eu tenho. Isso é muito interessante. Tem cliente que às vezes não gosta. Quanto você tem para gastar? Aí tem gente que às vezes até, não, porque que quer saber? Mas na nossa profissão, na arquitetura, no urbanismo, na engenharia, isso vai ser um norte para você fazer o projeto. Com certeza. Você pode fazer um projeto de alto padrão, como você pode fazer um projeto básico, entendeu? Tudo isso, então isso é muito interessante. Eu tenho 2x para gastar. Então eu sei o que eu posso colocar naquela obra, o que eu não posso. Que tipo de acabamento, que tipo de telhado, tudo a questão da decoração, né? Qual fornecedor eu vou escolher, porque influencia ali nos valores. A gente tem vários fornecedores, né? Tem sofá de 5 mil e tem sofá de 40 mil. E aí, né? Você precisa saber quanto que a pessoa pode e quer gastar, né? Exatamente. Então, isso o profissional te ajuda também, sabe? Você já... Quando a gente faz um projeto arquitetônico de interiores, você já sabe tudo. Eu já mando para o cliente a foto, aonde pode achar aquela cadeira, aquele sofá, aquela mesa, e aí ele já tem uma noção. Às vezes ele olha, não posso, vamos reduzir. Daí a gente... Entendeu? Refaz de novo, faz uma nova lista. Então, vai adequando ali. Então é interessante a gente
ter uma média do que pode gastar para a gente poder dar um pontapé e ser exato para o cliente, né? Chegar ali. Claro que obra, às vezes, gasta um pouco a mais, às vezes o cliente chega ali e fala, não, eu quero aumentar esse ambiente. Aí, mas para aumentar, você vai ter um gasto a mais. Ou não, não queria, eu orcei um sofá de 5, mas eu cheguei lá na loja e eu gostei do sofá de 40. Tá, exato. Aí muda o modelo, muda o tamanho, essas coisas, mas a gente... Então, várias coisas pode... Mas a média continua ali. Então, o profissional é bom que te ajuda nessa organização, nesse controle também financeiro, assim. Com certeza. E aí, voltando para uma realidade aqui, né? O podcast mesmo. Então, a Nájila, ela aproveitou tudo que a gente podia. Então, assim, ela fez no orçamento mais enxuto, porque nós pensamos, tem mesa ali, tem uma mesa de reunião, tem não sei o que, dá para fazer? Ela foi montando o projeto e a gente aproveitou muitas coisas que a gente pensou, será que eu vou ter que comprar uma mesa especial para o podcast? Não, ela foi adequando, foi montando ali. E isso foi muito legal, porque eu não tinha condição de montar desse jeito. Nunca que passou pela minha cabeça. Eu falei, vê aí, dá para fazer? Dá para colocar? Não dá? E aí, eu tenho isso. Eu tenho a mão de obra da cortina. O que você acha? Vamos fazer com a mão de obra da cortina. Eu tenho... até um dia você me ligou. Tô na rua, achei um tapete, me mandou foto. Posso comprar? Falei, medida. Aí você me mandou medida, pode comprar. E eu tava no computador, consegui abrir teu projeto, coloquei a foto do que você me mandou. Na hora você já gostou, te mandei a foto de volta. Sim. Acho que em 15 minutos você comprou. Até o vendedor falou, caraca, gostei dessa arquiteta, que ela foi muito rápida na hora, já mandou a foto com o projeto, com o tapete ali, igualzinho. Muito legal. E aí facilitou, porque você achou o vendedor com o preço que você queria, você achou o produto que a gente já estava conversando sobre, né? E aí deu tudo certo. E aí aqui realmente a gente aproveitou pouca coisa nova aqui, né? Pouca coisa. Você já tinha, na verdade, né? Pouca coisa que a gente criou pra cá. Então a gente desmontou um escritório e montou o podcast praticamente. Exatamente, desmontou um escritório e deu certo. E não sei se é porque é meu filho, mas eu tô muito feliz com esse projeto aqui. Eu achei que ficou muito lindo. E ficou aí mesmo. Vocês aceitaram muitas ideias, foi legal, vocês discutiram, a gente... o que você acha disso? E eu justificava, e aí deu tudo certo e rapidinho, né? A gente conseguiu montar essa sala de podcast. Por isso que a gente tá batendo nessa tecla, né? De que às vezes você não precisa gastar tanto. É só uma questão de readequação ali, né? Dá para aproveitar muitas coisas. Esse olhar de saber aproveitar que é muito legal. De ter um profissional ali. Saber, ergonomia, né? Medidas, espaço, se dá, se não dá uma cadeira. Eu lembro que a gente estava em dúvida da cadeira. Vamos colocar uma cadeira presidente com um encosto mais alto. Não. A cadeira vai aparecer mais do que você? Não, vamos... E aí, o que é? Aproveitar uma cadeira que você tinha, que é maravilhosa também, entendeu? Então, aí a gente economizou na cadeira e investiu em equipamentos, em outras partes para a sala. Então, isso eu acho que é bem legal. Foi muito legal. Eu fico muito feliz, é algo que eu gosto até de contar, de falar, assim. É verdade. Eu fico feliz com isso. Eu também, achei muito legal, assim. E todo mundo que vem aqui fala, nossa, que lindo. Não tem nenhum aqui na cidade desse jeito, assim. Aí a gente já dá os créditos, né? Ai, que bom, fico feliz, obrigada. Já faz a indicação. É muito interessante que a melhor indicação é de vocês, né? Dos clientes, e isso me deixa muito feliz, assim, de ver o brilho no teu olho de contar sobre isso e todo o processo que a gente viveu juntas aqui também para montar. E, Suelen, pode dar uma olhadinha aqui? Vem aqui, vamos conversar. O que você acha? Não, tá ok. Não, vamos ver, tô em tal loja, o que você acha? Então, isso foi interessante. O mais engraçado era falar alguma coisa e ela já ia lá, pegava a trena, já, peraí, quanto que tem? Aí ela já começava a medir assim, já... Ia lá no computador. Eu falo que é inseparável minha trena, porque na hora, gente... Aí eu falo, peraí, vou abrir a trena aqui, tá? Vai fazer um barulho, vamos aqui. Até tem a trena eletrônica aqui hoje em dia, mas tem hora que a trena, a manual mesmo, aquela é necessária, assim. E a gente resolvia, porque a gente já vem, vem cá, Suelen, entra aqui, o que você acha do espaço? É confortável? E aí, deu tudo certo, assim. Muito engraçado. Porque a gente ficava se mandando... o link, né, do Mercado Livre, olhando coisa, aí tinha a medida lá, ela pegava a trena para fazer
olhar, né? Olha, esse é o que você esse me aqui, mandou. O que você acha? Foi bem assim mesmo. Uhum. Mas é gostoso. E a gente Muito. acabou ficando amiga também, né? Super! Mais uma cliente que a gente ficou amiga e hoje a gente convive, né? E é muito interessante isso. É verdade, foi muito legal isso. E como que é esse processo de entender e de transformar o sonho do cliente em realidade? Como que você se sente fazendo isso, assim? Claro que eu falo, nossa, eu sou Foda. muito boa nisso. Porque você tem que captar, às vezes tem cliente que não consegue. Eu tenho muitos clientes tímidos, sabe? Então, você chega assim e fala, então, eu não sei. Tá, então vamos lá. Você recebe? Quantos filhos você tem? Qual que você gosta? E aí tem, então, eu recebo, eu não sei o que eu gosto. Tem muitos clientes que realmente timidez e que realmente não sabem. Uhum. E aí você tem que decifrar. Então aí eu pego imagens, eu mostro muito minha casa, eu uso muito ela como referência. E, a garagem da minha casa é assim, o meu espaço gourmet é assim, e o que você acha? Tô gostando. Não é isso que eu quero. Eu acho que é muito grande, é muito pequeno. E é difícil a gente chegar nesse ponto, assim, de isso, bater o martelo, conseguimos, assim. Mas isso me dá mais força, assim, que eu falo, gente, eu me admiro. Não é querendo puxar sardinha ou me achar um pouco, mas é que realmente, assim, você chegar a um ponto, sair de um enigma, né? Você sai do nada para realizar o sonho daquela pessoa. Então, isso é difícil, mas o processo de trabalho ajuda. 16 anos, né, trabalhando nisso. Então, isso me ajudou bastante. Logo que eu formei, eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu trabalhava com marcenaria. Então, eu fazia projeto para todos os marceneiros de Campo Grande. Eu brinco que era grande o fluxo de projeto. Teve um mês que eu fiz 200 projetos. Nossa! Nunca esqueço isso. Na hora que chegou o final do mês, eu puxei o relatório lá, assim, e aí entendeu o marceneiro. Então, eu entendo, durante esses 16 anos, eu tive que entender o marceneiro, o cliente. Então, isso você vai tendo um feeling melhor, né? Você vai criando uma capacidade melhor de entendimento e de detalhar o que a pessoa está te pedindo ali, né? Exato. Então, isso transformar, trazer para a realidade mesmo aquele pensamento, aquele sonho, sei lá. Exatamente. E como que você já teve que lidar com alguma expectativa de cliente que estava muito fora, assim, da realidade? Já. Essa casa e algumas depois que eu fiz, assim, não é nem muito fora da realidade. Eu já tive, eu vou tentar lembrar alguma, mas agora que me vem em mente, assim, eu quero uma casa de 2 pisos, mas eu não gosto de subir escada. Aí eu falo, não, porque em cima eu não quero nada. E o que aconteceu? Teve um cliente que a gente jogou toda a área de serviço, de hóspede, tudo para o 2º piso. Porque ele queria uma casa imponente, ele queria uma casa ele queria uma escada imponente também, ele me pedia muito a escada. Eu quero uma escada toda de pedra, bem iluminada. A gente fez jardim vertical, natural, próximo. Só que ele não queria, ele falava, eu não quero ficar descendo e subindo escada. Então a gente jogou lavanderia para cima, academia para cima, quarto de hóspedes para o 2º andar. E aí ele ficou muito feliz, porque o quarto dele ficou embaixo, o quarto dos filhos, ele estava próximo ali à sala íntima de TV da família, a cozinha, a gente até que separou o gourmet, uma casa que o gourmet não era integrada a ela, né? A gente tinha a área de lazer e depois vinha o gourmet, assim. Então, foi bem diferente do que a gente está acostumado. E ele não foi o único que me pediu isso. E depois veio vários clientes fazendo esse pedido de... Normalmente a gente chega, o quarto tá em cima, né? A suíte master, sacada não. Eles pediram ao contrário e funcionou. Eles ficaram muito felizes, assim, no dia a dia. Depois a gente frequenta ou conversa com o cliente, ficaram muito felizes, assim. Secretária do lar fica em cima, lá a gente fez um terraço para lavar tapete. Ele falava, eu quero um terraço muito grande para ela lavar o tapete. Então, lavava lá em cima. A gente fez todo o escoamento de água próprio para isso. E funcionou. Chegamos ao que ele queria, né? Então, isso é muito legal, assim. Interessante esse ponto, né? Porque agora você comentando faz sentido mesmo. Por exemplo, você chegar com alguma pessoa ali, atender alguma pessoa e não tá a funcionária ali embaixo.
ali limpando, às vezes chegar meio de surpresa, né? Tá tudo lá pra cima e ali o ambiente tá... Ele ficou lá, ele até usou, eu receber. nunca esqueço a frase. E se eu tiver à noite, foi muito engraçado isso. E aí me deu sede, eu tenho que descer lá embaixo, mesmo se eu tiver um frigobar. E se é alguma coisa que não tem no meu frigobar, eu tenho que descer lá na cozinha. Falei, acho que você não gosta de subir escada mesmo. Vamos. E daí tem um outro que eu também lembrei, que esse também, ele gostava também muito de carros, né? E eu acho que o fato de eu gostar muito de esporte acaba atraindo também pessoas que gostam. E ele me pediu para colocar uma réplica de um carro de Fórmula 1 na parede. Nossa. E aí isso também bem diferente, assim. Tivemos que reforçar toda a parede. Era uma parede que para aguentar o peso de um carro, né? Caraca! Aí foi muito legal, que para mim foi muito bom, né? Eu gosto muito de Fórmula 1, eu gosto de corrida, gosto de carro. Entrei em contato com muitas pessoas em São Paulo, acabei fazendo amizade, acabei entendendo mais ainda, fiz amizade com alguns artistas que mexem com réplicas de carro, com cadeiras, com capacetes, né? Que eles criam de acordo com o que o cliente pede. E foi muito interessante, assim. Aí contratamos um engenheiro, claro, né? Como sempre, reforçamos aquela parede. A sala dele tinha 6 metros de altura, que é um pé direito duplo. E ele queria umas cortinas altas, e tivemos que reforçar a laje dele também para aguentar o peso das cortinas. Então foi muito, muito interessante esse projeto, assim. Foi bem diferente. Bem diferente mesmo. E da onde que vem a sua inspiração para criar? O que você faz, assim, para ter as ideias? Tem algum ritual? Tem que estar calma. Eu falo que a gente tem que estar calma para poder absorver tudo. E o que eu falo, a tecnologia é a nosso favor. Então, às vezes, eu tô numa rede social, eu não tô só olhando ali à toa, olhando foto, a vida de algum blogueiro, de algum influencer. Eu tô olhando com outros olhos, entendeu? Então, eu olho... eu falo que eu tenho um olho biônico e aonde Tem mesmo, eu já percebi. Se eu vou uma vez em um lugar, eu vejo aquele local, pode tirar uma foto que eu falo, esse local é lá de novo, porque me marca. Então, eu não tô ali à toa, eu tô observando, eu tô trazendo tudo isso pra minha profissão. Nossa, que cortina diferente, que piso legal, que casa interessante, às vezes muitos famosos, eu gosto de ver, área de lazer que me chama muita atenção. Então, tudo isso, closet, adoro ver closet. Desde o Neymar, agora eu comecei a seguir uma influencer também, que eu gostei muito do estilo. Então, tudo isso não é só, tô passando ali. Eu consigo olhar com outros olhos, entendeu? Isso também são inspirações. Eu também tenho a minha pasta de prints, de tudo que a gente olha. Nossa, isso aqui é muito legal, eu posso precisar um dia... De inspiração ali, de inspiração. E aí, quando você vai criar para o cliente, eu falo, tem que ter calma. Não adianta, você tem que estar tranquila, você tem que voltar, tentar viver a vida do cliente. Tá ali e fala, não, o que eu conheci dele ou dela, eles gostam disso, gostam daquilo, aquela criança ali, eu vi que ela é mais quietinha, gosta mais de pintar, o outro não, é mais ativo, é uma criança que gosta de um... Então, tudo isso você tem que... Eu me coloco no lugar da pessoa, como se fosse para mim, tento... viver a vida dela ali e para a gente poder ter essa criação, né? Para ter esse projeto, assim, o início. Muito legal. E que dica que você dá para quem está construindo ou reformando pela primeira vez? Tem alguma coisa que você pode... Mais uma vez, início, contrate um profissional. E que é possível, gente. Programar. Eu sei que muito é o sonho mesmo, né? De uma reforma, de uma casa, quem está construindo do zero, de qualquer construção. Mas tudo é possível, desde que você se programe, contrate um profissional, não desista. A gente normalmente faz tudo para você conseguir alcançar aquele objetivo. Igual você deu o exemplo aqui, a gente aproveitou tudo para poder criar essa sala. Então, eu fiz de tudo para esse teu sonho se realizar também, entendeu? Sim. Eu poderia chegar para você e falar, não, vamos fazer tudo novo, vamos pegar uma mesa nova, e não tinha essa necessidade. E a gente conseguiu adiantar esse teu sonho com o que você tinha. E isso te deixou muito feliz. Então, é possível. Como qualquer sonho, é possível. Converse, às vezes não precisa nem contratar. Vai lá, conversa, a gente troca uma ideia. Você vê que às vezes vale a pena, que é acessível. E para você não perder dinheiro mesmo, assim. Tudo tem que ser programado, tudo tem que ser pensado para você não ter problema lá na frente. Concordo. E para quem está se formando em arquitetura ali,
Qual conselho você deixaria? Gente, é uma profissão muito legal, é gratificante, assim, mas o que a gente já conversou, né? Se dedique estágio. O que você puder fazer de estágio, não espera a faculdade, porque às vezes tem faculdade que cobra só nos últimos anos o estágio obrigatório. Entrou na faculdade, se você conseguir trabalhar na área, fazer um estágio, alguma coisa, é muito interessante. Focar nos estudos mesmo, procurar mesmo as tendências, tentar entender história de arquitetura, porque tem cliente que gosta de história e chega falando para você sobre história da arte. Então, tudo isso é interessante. Focar na tua profissão mesmo, né? Na tua área. Eu falo que a gente é um pouco psicólogo também, então tem que ter calma, tem que ter paciência com o teu cliente, né? Esse dia uma cliente também eu fiquei muito feliz esse dia, a gente estava numa mesa grande de amigos assim, e uma das meninas era minha cliente, e a gente estava num amigo secreto, e ela me tirou, inclusive, e ela falou, minha amiga secreta esse ano me surpreendeu, porque ela me mostrou uma paciência muito grande que eu não sabia o que ela tinha. Aí ela falou, eu contratei ela, eu fiz 2 projetos para ela, 3 projetos. E a Nájila teve muita paciência comigo, ela me entendeu, às vezes eu estava muito nervosa, porque o cliente tem os dias também que tá nervoso, como a gente, né? Tem os problemas do dia a dia, ansiedade de querer finalizar aquela obra, de ver tudo pronto. Então, você tem que ter paciência, tem que se dedicar à profissão. É uma profissão muito legal, muito interessante. E tá sempre antenado, tem que estar sempre se atualizando. Indo nas feiras, nos congressos também, sempre, né? Legal. Isso ajuda bastante, assim. E ter amizade também com os profissionais da área. Eu acho que essa troca é muito legal, assim, A gente tem um grupo aqui na cidade de uma arquiteta que criou um grupo de arquitetura de ponta. E sempre tá lá, gente, tô precisando de um marceneiro tal, tô precisando de um pintor, alguém me indica, alguém que pinta, já pediram quem faz pintura em prédios, entendeu? Então são pedidos, e sempre um tá ajudando o outro, então isso é interessante, você tá em contato, você tem que ter um networking também, assim, que tudo é muito interessante. Igual com você, eu aprendi muita coisa também agora com essa nossa amizade da tua área, que me ajuda muito na minha área. Entendeu? Então, se dedique ao máximo, estuda mesmo, como qualquer outra profissão. Tenha paciência com o teu cliente e seja sociável, que isso te ajuda muito. Você acaba entrando em vários assuntos, conhecendo várias pessoas, e isso é muito importante para a profissão, para qualquer profissão, né? Sim, verdade. Vou fazer uma brincadeira aqui com você. Ai. Vamos lá. Um bate-bola rapidinho aqui. São perguntas, e aí você, o que vier na sua cabeça, responde. Tá bom. Que medo, não sei porquê. É tranquilo. Então tá. O ambiente que você ama projetar. Um ambiente que eu amo projetar? Quartos. Eu gosto muito de quartos, assim. Eu acho que traz aconchego para as pessoas. A gente passa muito tempo ali. Eu acho que é um ambiente que a gente precisa relaxar. Então, eu acho muito interessante. Legal. Pega bem no íntimo do cliente mesmo, que Sim. você consegue transformar muita coisa na vida dele, projetando quartos. Legal. Uma paleta de cores que você não cansa de usar. Eu acho que eu sei. Neutras, né? Eu gosto muito de neutra, mas o verde é a minha paixão, assim. Eu acho que... Eu gosto muito do azul também, é uma cor que é calma, mas eu acho que o verde, o azul mais escuro, eles trazem uma nobreza muito grande, assim, né? Então, você consegue combinar com preto, com cinza, com branco, dependendo do que você tá usando ali. E eu gosto bastante de cores mais escuras, né? Que daí o aconchego é maior ainda. Eu acho que você é uma pessoa que gosta também. Não, e foi resistente, né? Quando eu falei, vamos pintar a sala de preto, e você não foi a única. Várias pessoas, assim, já, nossa, mas preto. Aí, a minha sala mesmo é verde, toda verde. Sim. E aí tem gente que entra lá e fala, gente, que sala diferente. Nossa, eu nunca imaginei pintar, porque tem medo, né? Tem receio. É porque por ser escuro, a gente fica naquela dúvida se vai dar certo, né? Exatamente. Então, mas eu gosto muito de cores escuras. Normalmente preto, azul e verde. Mais o verde, mais escuro, assim, eu gosto de usar. É verdade. Eu acho bonito os ambientes escuros, mas eu tinha esse medo de pintar e não ficar bom, não gostar, enfim, né? E quando eu vi a sala da Nájila,
A primeira vez, assim, já me chamou a atenção na hora. Eu falei, nossa, que cor linda. E aquilo ficou na minha cabeça. E por conta disso que eu quis pintar, né, a sala de preto. Só que eu tinha medo, não sabia se ia dar certo. Aí eu fui lá, será que vai ficar bom, né? E aí você falou, não, vai. Né? E aí deu certo, ficou muito... E a gente trabalha com iluminação, né? Ah, não, a gente trabalha, não vai ficar... Realmente, você pintar uma sala de branco, ela vai ficar mais clara do que a sala preta, mas você trabalha com iluminação, projeto luminotécnico, tudo isso muda. Então, eu gosto de levar na minha sala do meu escritório para perderem esse medo. Sim, na verdade. Uma referência ao arquiteto que te inspira? Nossa, o Niemeyer, né? Eu sempre falo. Mas hoje em dia eu até falo que tem alguns amigos meus mesmo que me inspiram. Rafael Castro, lá em Campo Grande, que está atuando bastante fora do país também. Então eu acho que são nomes assim que eu gosto de ver, de acompanhar e que me inspiram. Legal. Uma dica de ouro para quem vai reformar com pouco orçamento. Se organizar. Se organiza, chama um profissional. Nem que o profissional não vai acompanhar a tua obra, mas faz toda a listagem, faz o teu projeto e isso vai te dar uma tranquilidade até o final da obra, assim. Você não vai ter surpresas, né, de última hora. Uhum. Uma frase que representa seu estilo de trabalho. Meu estilo de trabalho? Menos é mais, e o clássico nunca sai de moda. Ah, legal. Quem quiser conhecer seus projetos e te seguir, contratar seus serviços, aonde que pode te encontrar? Como te encontrar? Você tem Instagram? Eu tenho um Instagram, por mais que eu não alimente, mas a partir de hoje ele será alimentado. A gente vai ter muita novidade por lá. Eu tenho o meu pessoal também, que eu vou trabalhar junto com do escritório. Meu pessoal é Nájila Cavalcante, com J mudo, né? Com I no final, Cavalcante. Tenho do escritório que é najlacavalcante.arquitetura. Tem o meu e-mail também, quem precisar mandar um e-mail é najla.arq, de arquitetura, @gmail.com. E tem meu telefone também, que eu vou deixar aqui. Quem precisar tirar uma dúvida, me manda um WhatsApp. Tô precisando conversar com você, quero uma consultoria, é só entrar em contato. Que é o 67, o 981 13 3804. Muito bom. Então, e para encerrar, deixa aqui para nós uma mensagem final para os nossos ouvintes que valorizam esses ambientes bem pensados e querem viver com mais beleza e funcionalidade. Então, vamos pensar numa frase assim, pensar uma que mensagem, não, né? A arquitetura não é só criar ambientes, é criar sensações. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na catedral lá em Brasília, a sensação foi muito diferente. Eu até me emocionei porque aquela iluminação, aqueles vitrais, me deu uma paz muito grande, assim. Então, não é só um ambiente. É algo que vai te trazer sensação, é algo que vai te acalmar. Dependendo do ambiente, você vai passar muito tempo dentro dele. Então, ele tem que ter a sua cara, tem que ter a tua assinatura ali de decoração, de trabalho, de casa. Então, a arquitetura é muito interessante por isso. Então, não é só um ambiente, é a sua casa, é o seu lar e seu ambiente de trabalho que seja, vai te trazer muita tranquilidade, muita paz até para produzir, para descansar, o que for o caso. Isso é verdade. Nájila, foi incrível ter você aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar inspirações, técnica, essa sensibilidade, esse olhar que você tem aqui. Eu estou muito feliz, de verdade. Não foi só uma entrevista, eu acho que vai ser uma reviravolta até na minha vida profissional com essa questão de redes sociais, de mostrar mais o meu dia a dia. Fiquei muito honrada com o convite. Depois que você entrou na minha vida como cliente, virou uma amiga, então foi muito interessante e estou muito feliz de estar dando uma entrevista aqui num ambiente que eu criei e que te traz felicidade aqui, te realizou. Então, muito obrigada. Conte comigo sempre que precisar. E estou disponível para você, para os seus clientes, para quem precisar, na minha área de arquitetura. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com aquele amigo ou cliente que ama arquitetura. E segue a gente lá no Instagram, Contabilidade PP, no YouTube, Contabilidade, e no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.